Fala galera, bom estar com vocês, espero que estejam bem com a paz de Cristo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o não e as nossas brincadeiras de infância. O nosso país, que a gente pode chamar país da M ou da MS, aí você entende o M da forma que você quiser, das melhorias, do melhor, do não melhor, mas algumas coisas a gente precisa estar sempre refletindo. Vamos refletir alguns pontos hoje. Na nossa infância, era comum a gente brincar com os nossos amigos. A gente não olhava os amigos pela cor da pele, pela sua aparência, e a gente brincava um com o outro de uma forma mais natural possível. Por exemplo, a gente tinha o Nanico, a gente tinha o Varapau, a gente tinha o Gordão, a gente tinha o Magricelo, a gente tinha o Nem Preto, a gente tinha o Nem Branco, a gente tinha o Coelho. É verdade, a gente conhecia mais os nossos amigos pelos apelidos que pelos nomes. Ninguém nunca ficou traumatizado, ninguém nunca ficou chateado, crescemos adultos, muitos são profissionais hoje, e a gente olhava os nossos colegas como pessoas, né? A gente não se importava com isso, ninguém ficava invocado com isso, cada um tinha o seu apelido, a gente brincava um com o outro. Um era Quatro Olhos, outro era Magricelo, outro era Tampinha, enfim. Até hoje eu tenho colegas que, se você me perguntar o nome, eu não sei, eu sei que é Coelho, eu sei que é Nem Branco, o outro é Nem Preto. Enfim, um é preto, outro é branco, e a gente sempre se respeitou, a gente até brigava, mas uma coisa que não faltava era amor. A gente às vezes até brigava, mas no outro dia estávamos juntos. Mas também os nossos pais eram muito ruins, né? Nossos pais eram os pais chatos, pais maus, pais que nos cobravam, né? Nos cobravam o respeito pelo mais velho, nos cobravam o respeito pelos professores, nos cobrava a gente estar com os nossos colegas, pedir desculpa, bater um papo, né? Nos cobrava o que aconteceu, e quando a gente foi crescendo ficaram mais chato ainda. Queria saber onde nós íamos, com quem nós íamos, que hora nós íamos chegar. Ficavam nos esperando à noite, até para a gente dar uma boa noite, para saber como é que a gente chegava em casa. Enfim, existia esse pai muito ruim. Por conta desses pais ruins, desses pais maus, as nossas brincadeiras de infância não nos traumatizaram, porque eles sempre falavam assim: resolve lá com teu amigo, resolve lá o que aconteceu. Vocês são amigos, resolvem lá. E no outro dia a gente estava junto, brincando, jogando bola, e já se esquecia e continuava assim. E por conta desses pais maus, a gente perdeu muitas experiências na nossa vida. A gente perdeu muitas coisas que os jovens de hoje têm, e a gente não se envolveu com as drogas por conta desses pais maus. A gente não pegou nada do outro, porque se chegasse em casa com um lápis que não era seu, você perguntava: de quem é esse lápis? Onde você arrumou? Pode devolver. Ah, o colega me emprestou. Devolve. E amanhã você tinha que devolver, tinha que dar conta daquilo que chegou na sua casa que não era seu. Então a gente aprendeu de cedo que não se ficava com um alfinete que não fosse seu. Pais maus. Por conta desses pais maus, a gente cresceu adulto, em que a gente também aprendeu a respeitar a nossa namorada, a nossa noiva, a gente aprendeu a respeitar. Óbvio que não somos perfeitos, mas aprendemos alguns valores que nos deixaram conduzir uma vida de uma forma mais sólida, sem muitos problemas, sem muitos traumas. Aprendemos a conviver com essas brincadeiras, e hoje, nesse país, né, no nosso Brasil, que a gente ama, que tem todas as potencialidades que já falamos, a gente fica assim muito preso, né? Porque as coisas não podem, né? Não podem falar isso, não pode falar aquilo, não pode brincar com o teu colega, tudo tem uma conotação de preconceito, de racismo, tudo tem uma conotação. As crianças não podem brincar umas com as outras. Imagine hoje, né, uma criança chamar o outro de negão, chamar o outro de branco, azedo, de macarrão, macarrão sem molho. Interessante, né? Imagine hoje, os pais vêm logo em cima do preconceito, está traumatizando meu filho, ele ficou traumatizado, e as crianças perdem a oportunidade de conviver com esses pequenos detalhes que vai fazendo a gente conviver com as diferenças. Enxergar no outro as diferenças que são minhas também. E às vezes, quando os pais falavam muito, quando a gente falava muito, ele falou assim: já se olhou no espelho? Já se olhou no espelho. E a gente se olhava no espelho, às vezes não entendia. Hoje eu entendo bem essa expressão: vai se olhar no espelho. E a gente tem tantos defeitos quanto os outros, a gente é tão bom quanto os outros. Que possamos ter esse cuidado, possamos ter esse carinho, né? De continuar, né? Esse prazer de estar brincando com nossos colegas, de ter apelido, né? Coelho. Quem é o nome do coelho? Eu não sei. Nem branco, nem preto.
menininho, enfim, são alguns apelidos, né, que ficaram, né, e, e a gente foi levando e a gente sempre se respeitou. Mas essas experiências desses pais maus, eu acho que hoje falta um pouco desses pais maus, né? Os pais que ensinem seus filhos ou deixem eles aprenderem a brincarem, né? A verem as diferenças e não de uma forma preconceituosa, porque na verdade o preconceito somos nós que colocamos, né? Por que eu vou me incomodar se o outro me chama de careca? Por acaso eu sou cabeludo? Se o outro me chama de baixinho, por acaso eu sou alto? E por que o outro, se eu chamar de negão, é preconceituoso? Se eu chamar de gordinho ou gordinho, é preconceituoso? Oh, por acaso ele é magro? Enfim, mas a gente aprendeu a conviver com isso. E se a gente não gostava, a gente conversava, a gente brigava, mas se resolvia, né? E hoje a gente não consegue viver isso com as nossas crianças. Por isso, os traumas são muito grandes, por isso a depressão é a doença do século, porque as crianças não estão acostumadas a trabalhar com essas formas, né? E tudo traumatiza, tudo está traumatizando, tudo está constrangindo, está sendo constrangido. Então a gente precisa voltar a deixar as nossas crianças já viver essas experiências que acabam se tornando grandes, porque ele acaba convivendo com essas diferenças. Então falta esses pais maus de saber com quem o filho vai, onde ele vai, o que ele está fazendo, dessa maneira. Então, que a gente hoje eu agradeço aos meus pais, foram muito maus, muito chatos, né? E legal até que às vezes meu filho chama de chato, chato. Pode chamar de chato, mas eu quero dessa forma, eu quero desse jeito. As experiências são essas, o respeito é esse, algumas coisas não mudam. Educação é educação. Para o nosso Brasil talvez falte isso, né? Como falei, o Brasil é uma ponte interrompida, falta um projeto de educação e a gente precisa reconstruir esse projeto de educação. Então dá uma pensada aí, né, nessa brincadeira de infância, nesses traumas que os alunos estão e os jovens estão vivendo hoje. Doença do século, depressão e, para você que está se formando agora ou está pensando, psicologia, psicólogo é a profissão do século, infelizmente. Então dá uma pensada aí, nesses temas aí. Espero aí a tua opinião, que é sempre muito importante, né? Dá lá o seu like, o seu dislike, mas é sempre muito importante. Para finalizar, como eu já havia prometido, numa das nossas chamadas, depois de uma educação física, né? Não deixe sempre de cuidar do seu corpo, da sua mente. Depois de uma atividade física, eu fiz uma chamada e hoje vamos falar das 3 peneiras da sabedoria. As 3 peneiras da sabedoria também aprendi com um colega de infância, no momento que também na minha profissão não estava num momento legal, a gente estava passando por alguns problemas profissionais com alguns colegas, mas sobrevivia, né? A gente nunca agrada a todo mundo, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Imagine eu e você. Então não fique chateado e nem pense, nem tente agradar a todo mundo. Faça sempre o seu melhor e o seu possível. Se agradar, ótimo. Se não agradar, paciência, porque não tem como agradar. Primeira pessoa que você tem que agradar a Deus e depois é você mesmo. Amar a Deus acima de qualquer coisa e o próximo, mas como a ti mesmo. Então se ama para você poder amar o próximo. Galera, as 3 peneiras da sabedoria. Vamos fechar o nosso papo aí. Um mestre, já no final do dia, cansado, e chega seu discípulo. E quando falo mestre, sempre penso em Jesus Cristo. Discípulo é aquele que aprende, né? A gente tem se aprendendo com o mestre, sempre sendo discípulo, sendo aluno. Discípulo e profeta, aluno, aquele que aprende, discípulo, aquele que aprende, profeta, que você vai passar para frente os ensinamentos, aperfeiçoando, melhorando. Então o discípulo chega para o seu mestre, mestre, me ajuda, porque estão falando isso do outro mestre, estão falando disso, isso e isso do outro mestre, estão falando uma opção de coisa. E o mestre, estão falando, é urgente, eu preciso lhe falar. E é naquela urgência toda do discípulo, o mestre falou assim, estão falando, é urgente. Eu preciso lhe falar urgente. Ele falou, senta aí. Mandou o menino sentar lá e falou assim, urgente, estão falando? Então vamos passar pelas 3 peneiras da sabedoria. Primeira peneira, peneirar. É urgente. Eu vou resolver alguma coisa? Vou salvar a vida dele? É uma coisa de vida ou morte? Não dá para esperar para amanhã? Estou cansado, já acabamos o nosso expediente. Mestre, não é tão urgente assim, a gente não vai salvar a vida, dá para esperar para amanhã. Não é tão urgente, né? Então o que é urgente? Quais são as suas prioridades? Passou pela primeira peneira da sabedoria,
o que é urgente, o que é urgentíssimo, quais são suas prioridades. Segunda peneira da sabedoria. Estão falando, mas estão falando do outro mestre, estão dizendo isso. Estão falando, estão dizendo. Quem falou? Não sei. Onde está escrito? Não sei, mas estão falando. Mas não está escrito em algum lugar? Você não sabe quem falou? Não, eu ouvi, estão dizendo, estão falando. Quem é esse sujeito indeterminado, o sujeito oculto? Quem é esse? Você não sabe quem? Não sei, mas estão dizendo. Tá. Então, segunda peneira da sabedoria. Você não tem embasamento, a tua fonte não é fidedigna, você não sabe. Mestre, eu não sei. Então passou pela segunda peneira da sabedoria. Não é urgente, você não tem embasamento, não sabe a fonte, não sabe se é verdade, se é mentira, o que estão falando, ou o que você quer me dizer. Mestre, não sei. Então vamos para a terceira e última peneira da sabedoria. E aí você que está me ouvindo vai pensando, sempre passar pelas 3 peneiras da sabedoria. Entre o pensar e o falar, a gente tem que ter um grande filtro. Então filtrar o meu pensamento da minha fala. Pensar, eu penso muitas coisas. Agora falar tem que ter um filtro. E as 3 peneiras da sabedoria nos ajuda muito. Terceira peneira da sabedoria. Não é urgente. Você não tem fundamento, você está falando. Terceira e última pergunta. E aí? Vamos para a empatia. É alguma coisa que você gostaria que falasse de você? Não, mestre, de forma nenhuma, não gostaria que falasse de mim, nem da forma que estão falando. Você não gostaria que falasse de você, nem da forma que estão falando? Não gostaria. Tá bom. Passou pela terceira peneira da sabedoria, Paulo caiu na terra. Você ainda quer me falar alguma coisa? Não. O mestre passou pelas 3 peneiras da sabedoria. O que é urgência? O que está embasamento para você estar falando, para você estar se colocando? E empatia. Dessa forma que você gostaria de ser tratado? Mas lembre-se da regra de ouro, né? Tratar o próximo da forma que você gostaria de ser tratado. Mas essa regra de ouro também precisa ser questionada. Porque muita gente trata mal, porque para ele viver mal é normal. Ele gosta de sofrer. Ele acha que o sofrimento ou tratar o outro mal é normal. Então a regra verdadeira regra de ouro é amar o próximo como eu te amei, Jesus Cristo. Ele amou e perdoou. Então, galera, pensa aí nos pais maus, pensa aí nas brincadeiras de infância, cuidado com o tipo de música, danças, brincadeira que nós temos hoje, mas pensa, dá o seu like, seu dislike. Hoje, segundo dia da semana, a gente tem feito uma postagem, no máximo 2 por semana. Pensa aí um pouquinho, bom estar com vocês, pensem nas 3 peneiras da sabedoria. Ainda bem que meus pais foram muito ruins, pais maus, chato pra caramba, e a gente trilha um caminho de paz. Te amo. Aqui do Rio de Janeiro, Campo Grande, um abraço para você, amo. Um beijão, até a próxima.